Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Caio. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a introdução aos antiplaquetários e anticoagulantes. Nessa primeira aula, a ideia é a gente revisar e relembrar ou aprender um pouquinho sobre a hemostasia primária e secundária e quando há falhas nesse processo de hemostasia, o risco do paciente desenvolver trombose, e essa aula vai servir como base para que vocês consigam compreender os mecanismos farmacológicos e as indicações terapêuticas do uso dos antiplaquetários e dos anticoagulantes. Bom, quando a gente fala de trombose, a gente está se referindo a uma extensão patológica da hemostasia. É quando o organismo não consegue controlar os mecanismos de coagulação e os mecanismos de anticoagulação. Nesse caso, pontualmente da trombose, ocorre um excesso de atividade dos mecanismos de coagulação. E essa coagulação inapropriada faz com que o organismo então desenvolva um agregado de plaquetas, um agregado de coágulo, formando então esse trombo que a gente chama então de trombose. Bom, o processo trombótico ele pode ser explicado, ele pode ser induzido através da tríade de Virchow, que se refere-se a situações em que essa hemostasia vai estar alterada, ocasionando ou levando o paciente a ter um quadro de trombose. E isso pode estar sendo relacionado aos processos de lesão endotelial, quando eu tenho uma lesão na membrana que reveste o vaso, e isso acaba causando extravasamento de sangue e, consequentemente, a gente vai ter uma ativação de plaquetas para fazer o processo de reparo e proteção como uma resposta inicial, e depois os processos de cicatrização para reconstituição. Mas é um mecanismo de proteção. Um outro fator que pode afetar, né, ou desenvolver a trombose é o fluxo anormal do sangue. Em situações então em que a gente tem um fluxo mais lento, pode levar à ativação de fatores de coagulação, desenvolvendo então uma formação de trombo e, consequentemente, levando à trombose. Ou quadros de hipercoagulabilidade, que é quando o organismo então hiperativa, né, ou ocorre o aumento da ativação dos fatores de coagulação, levando então a também um quadro de trombose. Então a lesão endotelial predispõe o fluxo sanguíneo normal e a hipercoagulabilidade, bem como o fluxo sanguíneo normal pode causar lesão endotelial, bem como também aumentar essa coagulação sanguínea. Nós temos diversas causas que podem levar à hipercoagulabilidade, desde causas primárias, que envolvem fatores genéticos ou deficiências genéticas, ou causas secundárias, que são fatores adquiridos, como, por exemplo, uma síndrome, né? Uma neoplasia, uma síndrome nefrótica, enfim, nós temos diversas condições aí adquiridas que o paciente pode desenvolver hipercoagulabilidade. Bom, quando a gente fala então do processo de hemostasia, é importante lembrar que o nosso organismo ele fica controlando, né, esses mecanismos de coagulação e de anticoagulação, a depender de como está, né, o fluxo sanguíneo, se tem processo de lesão endotelial ou não. Bom, os processos de coagulação estão associados a uma ativação de plaquetas, que consequentemente vai levar à ativação de fatores de coagulação para formar o trombo, o coágulo, e proteger o organismo de situações de sangramento. Em contrapartida, os processos anticoagulantes vão interromper os processos de coagulação e ativar a fibrinólise. Nada mais é do que a quebra, a lise das fibrinas. As fibrinas têm um papel muito importante na fixação e na estrutura ali do coágulo. E uma vez então que começamos a quebrar essas fibrinas, o trombo ele começa a se desfazer, a se desconstruir para a normalização do fluxo sanguíneo e recuperação daquele tecido, por exemplo, que sofreu lesão. Falhas no processo de coagulação, ou seja, quando o organismo não é capaz de coagular, a gente pode desenvolver um quadro de hemorragia, enquanto que o
o excesso de ativação do processo de coagulação pode levar a um quadro de trombose. Da mesma forma que o excesso de fibrinólise pode levar a um quadro de hemorragia, bem como a falta da atividade, né, de quebra ali de lise da fibrina, pode levar a um quadro de trombose. Bom, mas basicamente nós dividimos essa hemostasia em primária e secundária. Quando a gente fala de um processo de lesão endotelial, em que teve extravasamento de sangue, ou seja, teve lesão da membrana no endotélio, a gente tem uma primeira etapa chamada de hemostasia primária. É aquele momento em que a gente precisa estancar aquele sangramento. Isso acontece devido à ativação de plaquetas que começam a se agregar umas sobre as outras, então iniciar o processo que a gente chama de agregação plaquetária. Isso então se dá como a hemostasia primária, esse processo em que eu tenho a agregação de plaquetas e a formação do tampão plaquetário, ou também tampão hemostático. Uma segunda etapa ocorre com a ativação de fatores de coagulação, que vai ativar toda uma cascata de coagulação para evitar então o ressangramento e até a estruturação mais firme, né, desse coágulo. E essa cascata de coagulação, ao final, ela produz uma substância, né, um fator de coagulação chamado de trombina. E a trombina ela tem um papel importante aí na retroalimentação da própria cascata de coagulação, mas também como transformar o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai começar a ser polimerizada ali onde ocorreu a formação desse trombo, para então estruturar esse coágulo até que o tecido endotelial seja cicatrizado, seja feito o reparo tecidual de maneira correta. Falando um pouquinho então da hemostasia primária, a hemostasia primária é uma resposta inicial a um processo de injúria ou lesão tecidual que aconteceu ou que afetou o endotélio. Então, quando a gente tem lá um vaso sanguíneo que sofreu um processo de lesão endotelial, a gente tem a exposição da matriz ali do endotélio, né, dessa estrutura ali acima ou abaixo, né, das células endoteliais. E aí essa exposição ela vai fazer com que seja liberado uma substância chamada de endotelina. A endotelina ela tem um papel importante, causa uma vasoconstrição reflexa, e essa vasoconstrição vai fazer com que que seja iniciado o processo de agregação plaquetária através de mecanismos que vão promover a ativação das plaquetas. Bom, a endotelina, uma vez então que ela é capaz de gerar vários estímulos, ela promove a externalização do fator de Willebrand. Esse fator é extremamente importante porque ele é utilizado como âncora, como uma superfície de fixação das plaquetas. Então, esse fator de Willebrand, ele tem afinidade com uma glicoproteína externalizado, né, ou expresso aí pela plaqueta, na qual essa glicoproteína 1b se fixa, né, ao fator de Willebrand por uma ligação covalente, uma ligação forte, fixando as plaquetas aqui no local onde sofreu o processo de lesão endotelial e está ocorrendo extravasamento de sangue. Então, a partir da expressão ou da externalização dos fatores de Willebrand, as plaquetas, né, através das suas glicoproteínas 1b, se aderem ao fator de Willebrand, fixando nessa região onde sofreu a injúria tecidual. Na sequência, as células endoteliais que sofreram lesão, que teve a sua membrana rompida, começam a liberar os fosfolipídios de membrana, na qual entra em ação as enzimas, como a fosfolipase, que começa a transformar os fosfolipídios em ácido araquidônico, ou seja, dá início à atividade da cascata do ácido araquidônico.
E aí então o ácido araquidônico, através da ação da COX, da ciclooxigenase, uma enzima que vai converter o ácido araquidônico em tromboxano. E os tromboxanos, então, que é um prostanoide, é um produto resultante do metabolismo do ácido araquidônico, vai ser capaz de ativar as plaquetas e aumentar então esse processo de agregação plaquetária. As próprias plaquetas também são capazes de produzir os tromboxanos para ativação de outras plaquetas, ou seja, a gente inicia um processo de ativação plaquetária para que elas possam se agregar umas sobre as outras. Um outro composto que pode ser liberado aqui também é o ADP. O ADP também tem esse mecanismo de ativar as plaquetas. E uma vez então que a gente tem a ativação das plaquetas, a gente começa a observar a agregação de uma plaqueta sobre a outra. A gente vai ver mais para frente que essa agregação de plaquetas acontece devido a uma externalização de um outro tipo de glicoproteína, a 2B3A, que faz então essa conexão, nessa ligação, essa agregação entre uma plaqueta e outra. Então, olha só aqui, ó. Então a gente passa a ter o fator de Willebrand, né? As plaquetas se aderindo ao fator de Willebrand e uma plaqueta se ligando à outra, fazendo então o agregado plaquetário. E aí esse agregado plaquetário, ele tem como objetivo estancar aquele sangramento que estava acontecendo devido ao processo de lesão endotelial. E aí então, a forma de ativar outras plaquetas vai ser pela secreção do ADP e dos tromboxanos. Se vocês observarem aqui na figurinha, a gente já tem aqui, ó, o fator tecidual, guardem essa informação, ele é um iniciador da cascata de coagulação através da via extrínseca. A gente vai ver um pouquinho sobre como isso acontece. Como eu falei anteriormente, a cascata de coagulação tem como objetivo a ativação da trombina, que vai tanto potencializar a resposta de coagulação, bem como também a resposta plaquetária, e também vai promover aquela polimerização da fibrina. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho a exposição do tecido lesionado, o fator de Willebrand, e eu tenho então a glicoproteína 1B se fixando nesse fator de Willebrand, então fazendo com que a plaqueta fique aqui rigidamente fixada no tecido lesionado e inicie um processo de agregação. As plaquetas vão externalizar essa glicoproteína 2B3A também, que vai fazer essa conexão, essa agregação, essa ligação com as outras plaquetas através de uma ligação aqui do fibrinogênio. Então, o fibrinogênio ele usa como ligação, né, entre uma plaqueta e outra. Então, elas começam a se agregar umas sobre as outras. Mas olha só como esse mecanismo de ativação das plaquetas acontece através dos tromboxanos. Bom, como diz anteriormente para vocês, o ácido araquidônico, através da ação da enzima da ciclooxigenase, produz então os tromboxanos, que se ligam ou podem se ligar aos receptores de tromboxanos presente na membrana da plaqueta, que é um receptor acoplado à proteína G. Esse receptor então vai ativar o efetor, que é a fosfolipase C, aumentando o diacilglicerol e inositol trifosfato. Esses dois segundos mensageiros vão levar à ativação das plaquetas, que ao serem ativadas vão externalizar a glicoproteína 2B3A. E uma vez que essa glicoproteína 2B3A está externalizada, ela consegue fixar na outra plaqueta através da ligação do fibrinogênio. E aí então, uma vez que a plaqueta está ativa, ela começa a fazer o que a gente chama de agregação plaquetária. O ADP também tem esse papel importante na ativação de plaquetas. Ele pode fazer isso por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é através da ativação dos receptores de ADP, que são também receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, só que regulam a atividade do MP cíclico. E aqui, o que o ADP faz? Bom, o ADP ele ativa uma subunidade inibitória, que ao ser liberado vai inibir o adenilато ciclase, que é o efetor,
e não vai produzir o MP cíclico. Ao não produzir MP cíclico, inibe a produção do pKa. O pKa, fisiologicamente, ele provoca a inibição das plaquetas. Então, se eu aumentar o pKa, eu vou estar inibindo a plaqueta. Então, ao inibir o AMP cíclico, não produz o pKa, e essa diminuição da atividade do pKa faz com que a plaqueta deixe de ficar inativa, então passa a ser ativada. E uma vez que ela é ativada, da mesma forma, vai externalizar a glicoproteína 2B3A. E também o ADP pode modular um outro subtipo de receptor de ADP que ativa a fosfolipase C, gerando o mesmo mecanismo que os tromboxanos, fazendo então com que a plaqueta tenha a sua atividade aumentada, ou seja, a plaqueta seja ativada, externaliza a glicoproteína 2B3A e favoreça então o processo de agregação plaquetária. Então, tanto os tromboxanos quanto o ADP são ativadores de plaqueta. Seguindo então, após o processo de hemostasia primária, claro, isso acontece de forma concomitante, a gente tem já os estímulos da hemostasia secundária, que nada mais é do que o processo de coagulação. Bom, o que a hemostasia secundária ela vai fazer? Ela vai promover a polimerização da fibrina. Então, ela vai ativar uma cascata de coagulação, que ao final vai ativar a trombina, e a trombina, então, vai transformar o fibrinogênio em fibrina e vai provocar a polimerização da fibrina lá no agregado de plaquetas. Ó. E uma vez que eu tenho a fibrina, ela causa uma rigidez ali na estrutura do trombo, fazendo com que ele se fixe ali naquela região aonde sofreu a lesão endotelial, até que o processo de reparo tecidual aconteça por completo. Depois, os mecanismos anticoagulantes vão quebrar esse trombo, essa fibrina, para então permitir o fluxo de sangue normalmente. Bom, essa cascata de coagulação, ela nada mais é do que uma sequência de eventos enzimáticos que é formado por um complexo de proteína baseado em fosfolipídios, que eu tenho partículas leucocitárias, eu tenho enzimas, eu tenho substratos e cofatores que favorecem a ativação desses fatores de coagulação. Essa cascata de coagulação ela pode ser separada em duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via extrínseca está associada sempre a um processo de lesão tecidual, na qual eu tenho a expressão do fator tecidual, e esse fator tecidual, então, vai fazer com que eu tenha a ativação do fator 10, e a ativação do fator 10 está relacionado com a ativação de uma via comum, que a partir disso, então, a gente tem toda a cascata de coagulação sendo ativa. Esse fator tecidual também é chamado de fator 7, e uma vez que ele passa a ser ativado, ele recebe a nomenclatura 7A. Já a via intrínseca, ela está relacionada com a ativação de calicreínas a partir da ativação do fator 12, que vai fazer a ativação do fator 11, podendo também ativar o fator 9 e o fator 8. E esses fatores, então, também vão levar à ativação do fator 10, que é a via comum. O que é essa via comum? É a via que vai ser ativada seja pela via intrínseca ou pela via extrínseca, e a partir dela segue-se uma única via. Ou seja, a partir da ativação do fator 10, em que ele é transformado na sua forma ativa 10A, esse fator 10A ele vai ativar o fator 5 em 5A e, consequentemente, o fator 5A vai ativar o fator 2 em 2A. E aqui eu tenho a produção do grande protagonista. Através da ativação da protrombina, eu tenho a produção da trombina. E a trombina, por sua vez, então, vai transformar o fibrinogênio em fibrina e, consequentemente, provocar a polimerização da fibrina. Cabe aqui ressaltar que essa protrombina, que é um precursor da trombina, ele é um fator de coagulação dependente da vitamina K. Ou seja, para o organismo, lá para o fígado produzir protrombina, a gente precisa da vitamina K.
A gente ativa essa vitamina K e essa ativação da vitamina K faz com que ocorra então a produção dos fatores de coagulação. Então, essa cascata de coagulação, essa hemostasia secundária, é extremamente importante para a gente conseguir, então, produzir a fibrina e liberar a fibrina, polimerizar a fibrina, para garantir a sustentação do trombo e, consequentemente, fazer o processo de reparo tecidual. Então, olha só, eu tenho lá o fator de Willebrand, por exemplo, fixando as plaquetas, né, que também vai provocar aí a liberação do fator tecidual, e esse fator tecidual vai ativar a cascata de coagulação que vai promover a polimerização da fibrina até que todo o processo tecidual seja cicatrizado e seja interrompido também. Bom, então a trombina é o grande protagonista da cascata de coagulação, porque ela pode tanto amplificar a cascata de coagulação, ela pode ativar plaquetas, ela vai polimerizar a fibrina, ela vai então retroalimentar a própria cascata de coagulação. Após então os processos de ativação das plaquetas e atividade de coagulação, e depois que o processo ali de lesão endotelial foi reparado e o tecido foi recuperado, agora o organismo precisa iniciar um processo de interromper a cascata de coagulação, interromper a agregação plaquetária, porque o excesso de coagulação pode aumentar o tamanho do trombo e causando obstrução do fluxo de sangue, podendo causar aí um quadro de interrupção de uma determinada artéria ou vaso, causando infarto, um AVC, um enfisema pulmonar, enfim. Bom, como que o organismo faz então esse controle da regulação? Então vamos lá, nós temos alguns mecanismos anticoagulantes e trombolíticos, ou seja, que vão interromper o processo de trombose. O primeiro processo pode ser decorrência da ativação do plasminogênio tecidual. Essa liberação, então, de TPA gera um efeito de fibrinólise, ou seja, vai fazer a lise da fibrina. A plasmina, ativada, então, através do ativador do plasminogênio tecidual, vai fazer, então, toda a degradação da fibrina para destruição, então, aí desse trombo. Nós também podemos ter a ativação da trombomodulina, que vai fazer um complexo com a trombina, inativando a atividade da trombina, né, inibindo, né, a atividade da trombina e, consequentemente, reduzindo então a retroalimentação da cascata de coagulação, a ativação de plaquetas e todas as funções ali que a trombina exerce. Nós também podemos ter a liberação de prostaciclina, que lá dentro do mecanismo do ácido araquidônico a gente sabe que a prostaciclina ela inibe a agregação plaquetária, ou seja, ela interrompe a ação dos tromboxanos, e também a gente tem as moléculas de superfície semelhante à heparina que também vão bloquear a cascata de coagulação. Então a gente vai ver um pouquinho sobre as ações da prostaciclina, da antitrombina 3, das proteínas C e S, do inibidor do fator tecidual e do ativador de plasminogênio tecidual. Bom, a prostaciclina então é um eucosanoide produzida no metabolismo do ácido araquidônico e ela exerce um efeito de inibir a agregação plaquetária, ou seja, ela tem um efeito antagônico aos tromboxanos. Também possui um efeito vasodilatador, que promove aí o relaxamento do músculo liso, e então ela acaba sendo utilizado como uma forma de interromper a ativação de plaquetas através dos tromboxanos. A antitrombina 3, ela tem um papel na inibição direta dos fatores de coagulação. Então, o que a antitrombina faz? Ela se liga à trombina e também a fatores de coagulação, como o fator 10, que está associado, né, à via comum. E uma vez então que eu tenho esse complexo da trombina com a antitrombina, a gente faz com que a trombina se torne um composto, uma molécula inativa, sem atividade.
Então, todos aqueles efeitos, né, da trombina, eles começam a ser reduzidos. Então, a própria retroalimentação da cascata de coagulação, a ativação de plaquetas, né? Então, todos esses mecanismos começam a ser reduzidos. Elas funcionam como uma heparina natural. Nós temos também a proteína CIS. A proteína CIS ela é decorrente, né, da ativação aí da formação desse complexo da trombina trombomodulina. Então a trombomodulina ela é externalizada e ela atrai a trombina. E aí formando então um complexo trombina trombomodulina. Isso faz com que ocorra a clivação da proteína C em proteína C ativa, que faz então com que a gente altere a atividade da proteína S, fazendo então com que ocorra a inibição dos fatores 8A e dos fatores 5A. E com isso então vai reduzir a ativação das plaquetas. E uma vez então que a gente tem a redução da ativação das plaquetas, a gente acaba então provocando então esse efeito, né? Vai reduzir a ativação da trombina e, consequentemente, reduzindo a ativação da trombina, a gente impede que ela faça todo aquele processo de retroalimentação da cascata de coagulação. Então, elas inativam os fatores 5A e 8A. Uma outra forma de inativar ou de regular a hemostasia secundária é através da inibição do fator tecidual, e aqui envolve então o mecanismos de modulação da via extrínseca da cascata de coagulação. Então a gente tem lá o fator tecidual. Esse fator tecidual então vai ativar, né, o fator 7, e o fator 7 vai ativar a via comum, que vai levar ao final à produção da trombina. E a trombina então vai liberar a fibrina para polimerizar e aí fazer a sustentação do trombo. Uma vez que a gente está interrompendo esse fator tecidual, todo esse mecanismo de ativação da via comum e, consequentemente, da trombina, ele começa a reduzir também e, consequentemente, a gente acaba reduzindo também a resposta de coagulação. E um outro mecanismo que a gente tem é a ativação, a regulação aí do ativador de plasminogênio do tipo tecidual, o TPA. Esse ativador de plasminogênio leva à ativação da plasmina, ou seja, a gente transforma o plasminogênio em plasmina. E ao ativar a plasmina ela se alimenta, entre aspas, da fibrina, fazendo então com que ocorra toda a quebra daquele trombo que foi polimerizado de fibrina. E uma vez então que a gente quebra, a gente gera os produtos da degradação da fibrina. E esses produtos então, posteriormente, eles são fagocitados e eliminados ali do tecido ou da circulação sanguínea. Bom, mas essa plasmina, ela também precisa ser regulada. E aí então a gente pode produzir a alfa-2 antiplasmina, que impede que a plasmina fique degradando fibrina o tempo todo. Dessa forma, ele consegue controlar a fibrinólise, para evitar então que o organismo não consiga fazer processos de coagulação. Então, também a gente acaba tendo esse mecanismo aí de regulação da atividade da plasmina. Bom, esse foi um pouquinho do contexto geral do processo, né, de hemostasia primária e secundária. E o que vocês precisam entender? Que agora vocês vão estudar os antiplaquetários e os anticoagulantes. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para vocês é que anticoagulantes vão atuar na cascata de coagulação ou vai potencializar os mecanismos anticoagulantes, enquanto que os antiplaquetários, ou seja, como o próprio nome diz, vai interromper a ativação das plaquetas. Então, eles precisam modular aqueles mecanismos lá das plaquetas, da agregação plaquetária. Por exemplo,
pode reduzir a ação dos tromboxanos, do ADP, antagonizar a glicoproteína 2B3A, que são formas que a gente tem então de impedir a ativação das plaquetas. Então lembre-se, existe uma diferença importante entre antiplaquetários e anticoagulantes. Antiplaquetários vai atuar na hemostasia primária, agregação plaquetária, e anticoagulantes vai atuar na hemostasia secundária, na cascata de coagulação. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês e desejo aí uma boa aula de antiplaquetários e anticoagulantes.